Nesse vídeo vamos escrever a mistura de líquidos. Vamos calcular algumas propriedades termodinâmicas, como por exemplo ΔG, ΔS, ΔV, ΔU e ΔH, quando a gente mistura dois líquidos. Algo parecido que a gente fez antes, só que antes a gente fez uma mistura de gases. Né? Vamos calcular primeiro o ΔG para o processo de mistura, que é a energia de Gibbs final menos a inicial. Então, inicialmente, a gente tem as substâncias não misturadas, né? A gente tem, então, a energia de Gibbs dada pela contribuição da espécie A e da espécie B, um potencial químico da espécie A vezes o número de mols da espécie A mais o número de mols da espécie B vezes o potencial químico da espécie B. Lembrando que o asterisco aqui, né, isso aqui era para ser um asterisco, indica que a substância está pura, né? Afinal, isso é antes da mistura. Depois da mistura, a gente tem que o potencial químico é dado por uma expressão semelhante, só que os potenciais químicos mudaram, né? Porque agora a gente tem uma mistura, o potencial químico depende da composição. E o potencial químico das espécies na mistura é dado por aquela equação que a gente deduziu, que é o potencial padrão do líquido mais RT lnxa, e no caso do B, algo semelhante. Né? A gente está admitindo que a solução é ideal, né? Segue a lei de Raoult. Então agora a ideia é subtrair os dois, né? Quando a gente for subtrair, dá para ver que esse primeiro termo aqui, né, vai sair fora, e esse aqui também. Mas enfim, vamos fazer aqui. Fazer aqui embaixo. ΔG vai ser essa primeira expressão aqui. Na mídia estrela mais Na RT lnxa mais NB MB estrela mais NB RT lnxb menos Na MA estrela menos NB MB estrela. Ok, então esses caras aqui, como eu tinha comentado, vão sair fora. E o ΔG vai ser Na RT lnxa mais NB RT lnxb. Beleza, agora a gente vai fazer o mesmo truque que a gente fez lá no caso dos gases, né? A gente sabe que xa igual a Na sobre N. N é o número de mols total, Na é o número de mols de A e NB é o número de mols de B. Então, ΔG para mistura, dessa vez de líquidos, né, vai ser igual a N xa RT lnxa. Se bem que já dá para isolar o RT também, né? Então vamos já pular uma etapa aqui. NRT xa lnxa mais xb lnxb. Então a mesma expressão que a gente tinha antes para os gases, né? Só que agora para uma mistura de líquidos. Vocês veem como é importante esse potencial químico que a gente deduziu, né? A gente chegou numa equação bem parecida. Eita. Bem, só vou colocar aqui assim. Por ΔG da mistura, né? Então a mesma discussão que a gente tinha antes, que a gente teve antes para a mistura de gases, a gente vai ter para líquidos. A gente vai depois para os slides, eu vou mostrar para vocês o gráfico de novo, que segue a mesma tendência. Bem, o ΔS da mistura, né, é a derivada do ΔG da mistura em função da temperatura. Tá difícil. É menos a derivada, né? Eu tinha esquecido o sinal de mais antes e esqueci de novo. E como no mesmo caso de antes, né, vai ser menos, daí só tem o T, né, na expressão ΔG. Ops. Só tem esse T aqui, quando a gente deriva ele cai. Então vai ficar menos NR, XA, LNXA, mais XB, LNXB. Então a gente tem essa expressão aqui para o ΔS da mistura. O ΔH a gente calcula do mesmo jeito, né? A gente usa essa fórmula, ΔG, ΔH menos T, ΔS, como a gente tinha feito antes para os gases, né? Então o ΔH da mistura vai ser o ΔG da mistura menos T ΔS da mistura. Isso vai dar zero, né? Se a gente multiplicar essa expressão aqui por T e menos, a gente vai ter a mesma expressão do ΔG. Então ΔH da mistura é igual a zero.
faz sentido de novo, né? Só que dessa vez não é tão óbvio como no caso do gás. Para gases fazia sentido o ΔH ser igual a zero, porque não tinha interação entre os gases. Né? Num gás ideal não há interação entre as partículas. Mas no caso da mistura, no caso da solução ideal, né, que é o que a gente está tratando aqui, isso não é tão óbvio, né? Mas faz sentido o ΔH ser igual a zero, porque a gente está admitindo que as interações entre A e B são semelhantes às interações A e B e B. Ou seja, a interação entre as partículas, as diferentes partículas da mistura, são igual à interação delas quando elas estão puras, na média. Né? Então a gente está admitindo que as interações são praticamente as mesmas. Então quando a substância está pura, quando ela está misturada, praticamente não faz diferença em termos energéticos. Tá? Por isso que nesse caso ΔH da mistura é igual a zero. Bem, a gente pode calcular também outras coisas, por exemplo, a variação de volume na mistura, que dá a noção do fator estrutural, né, quando a gente passa da substância pura para uma mistura, que é a derivada parcial do ΔG, dessa vez em função da pressão, e sem sinal de menos, né? Isso a gente viu na semana passada e na retrasada. Bem, o ΔG não depende da pressão, né? Então, aqui é claro, que é mantendo a pressão e o número de mols de todo mundo fixo, aqui a temperatura e o número de mols de todo mundo fixo. Aqui no caso, então, é zero. O ΔG não depende da pressão, então ΔV da mistura é igual a zero. Para finalizar, né, a gente tem que o ΔH é igual ao ΔU mais ΔPV. E a gente pode ter uma propriedade da mistura relacionada a isso também. O ΔH da mistura é igual ao ΔU da mistura mais o delta, aqui P, aqui o P é fixo, né? A gente teria o volume da mistura. Ops. Aqui. A gente já viu que esse cara aqui é zero e esse cara aqui é igual a zero. Então a gente tem também que o ΔU da mistura é igual a zero, né? Tem a ver com esse fator energético que eu falei, né? Bem, então agora vamos para os slides dar uma analisada graficamente nisso aí. Então, como eu tinha comentado, a situação é parecida no processo de solução que eu tinha comentado, né? De uma mistura de dois gases. Então a gente tem aqui na esquerda o gráfico da energia de Gibbs molar para a mistura, em função da fração molar de ar, e a variação de entropia para a mistura em função da fração molar de ar. Né? Então o ΔG é sempre negativo para todas as composições, né? Independente da fração molar de ar, de 0 a 1. O mínimo valor que tem é 0, quando a substância está pura, né? Ou seja, sempre favorável à mistura de dois líquidos ideais, né? Para a formação de uma solução ideal. Então, a energia de Gibbs é a mistura de dois gases perfeitos e de dois líquidos que formam uma solução ideal. A energia de Gibbs da mistura é negativa para qualquer composição e qualquer temperatura, de modo que os gases e os líquidos ideais, né, uma solução ideal, sempre se misturam espontaneamente em qualquer proporção. E aqui a entropia. A entropia de mistura de dois gases e de dois líquidos forma uma solução ideal. A entropia aumenta para qualquer composição e qualquer temperatura, de modo que os gases perfeitos, ou a solução ideal, né, misturam espontaneamente em qualquer proporção. Bem, isso é uma caso da solução ideal, né? A gente sabe que nem todo líquido é solúvel em outro líquido. A gente sabe que tem líquidos parcialmente solúveis e líquidos immiscíveis, né, que não se misturam. Então, esses tipos de líquido, obviamente, desviam o comportamento ideal, né? Porque, de acordo com o comportamento ideal, os líquidos seriam sempre solúveis entre si. Bem, quando eles não vão ser solúveis entre si? Quando a gente tiver bastante diferença na estrutura das moléculas, né? E quando eles interagirem de maneira bem diferente entre si, né? Que é o que a gente já vinha discutindo até naquele caso semelhante, solve semelhante, né? Anteriormente. Nesse último gráfico aqui, tem um resumo das propriedades termodinâmicas, né? Aqui o ΔS, aqui o ΔG e o ΔH, que é zero para todas as composições. Né? Aqui em caloria por mol e aqui em joule por mol. Então esse gráfico aí resume as propriedades termodinâmicas da mistura não só de gases, mas também de líquidos numa solução ideal. Tá? Então aí no processo de solução, considerando que o processo é ideal. Né? Segue o comportamento de uma solução ideal. Como eu comentei, as soluções reais não necessariamente seguem esse comportamento, e é o que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Como descrever o comportamento de soluções reais.